Você sabe qual é a hora certa de dividir uma orquídea? Pois nesse vídeo aqui no canal Marco Júnior Orquídeas eu te recebo com as boas-vindas no vídeo que vai fazer você entender de uma vez por todas a hora de dividir uma bela orquídea. Talvez você tenha na sua casa, na sua coleção, uma orquídea muito bonita que se desenvolveu demais, está cheia de folhas, está grande, já preencheu todo o cachepô, vaso plástico, nem cabe mais no vaso e você quer dividir uma planta, mas não sabe quando nem como fazer. Esse vídeo é todinho para isso. Eu vou te ensinar a hora certa, como fazer, quando fazer, te dando total segurança para que a sua planta, que está grandona, não morra ao ser dividida e para que as divisões não fiquem raquíticas sem se desenvolver. Você vai aprender a fazer, vai fazer e ter muito sucesso, tenho certeza absoluta disso. O que eu te peço nesse início de vídeo é que você já possa deixar aqui o seu like. Aperta aí no gostei, porque isso ajuda bastante o nosso canal a se desenvolver aqui no YouTube. E também, se não me conhece, eu sou Marco Júnior de Vila Velha, Espírito Santo. Divido com você florações, cultivos de todas as minhas orquídeas que eu amo. E se você ama tudo isso também, se inscreva aqui no canal. Já tem mais de 1000 vídeos postados de graça para você assistir quando quiser. E juntos teremos mais muitos outros vídeos. Vem comigo para esse conteúdo. Meus amigos, prestem atenção em todos os detalhes nesse vídeo, porque aqui no canal Marco Júnior Orquídeas é assim. Além de você aprender a cultivar suas orquídeas, você passa a ter segurança para ensinar os seus amigos também. Então, olha só, eu tenho aqui 3 orquídeas da mesma espécie, plantas que são divisões umas das outras. Elas estão plantadas no cachepô com substrato. Mas você pode se perguntar, mas e se for vaso plástico? E se for em vaso de barro? É a mesma coisa, ok? Todo esse nosso ensinamento de hoje vale para a orquídea plantada em qualquer lugar. Numa árvore, no vaso de barro, no vaso plástico, no toquinho, na casca, onde for. Tudo igual para todas as plantas, segue o ensinamento. Meus amigos, eu tenho aqui 3 plantas que são 3 cortes de uma mesma touceira feita num passado remoto. Então aqui eu tenho o final da planta, onde ela foi cortada, plantada aqui no cachepô. Essa daqui também você pode ver o final dela, o corte, amarrado no cachepô, plantado também. E aqui a mesma coisa, o final da planta e a planta que se desenvolveu no cachepô. A primeira coisa que você vai observar nessas plantas é que existe aqui um grande enraizamento. Olha que lindo ver esse monte de raiz. Essas 3 plantas aqui são a Schomburgia superbiens. Uma planta lindíssima que eu aprecio bastante. Eu tenho várias Schomburgias na minha coleção, tanto que vou mostrar uma para você entender como que é o desenvolvimento dessa planta. Tá vendo esses longos bulbos que se formam aqui, olha? Esses longos bulbos, daqui de dentro, sai uma haste que é de floração, como já saiu daqui anteriormente, olha, já floresceu. Aqui na minha coleção eu tenho uma hoje, que é exatamente a planta corte também dessa matriz, Schomburgia superbiens alba. Olha só a longa haste dela que se desenvolve e vai demorar mais uns 3 meses até que eu veja a floração. Olha só como é que está bem alto. Eu já tive aqui da Schomburgia undulata a floração no meu orquidário. Eu já mostrei recentemente aqui a floração dela e a haste demorou mais de 4 meses para se formar e lançar aquele buquê de floração no final dela. Perceba você que tudo isso é uma introdução para que você entenda como que a sua orquídea aí também vai se desenvolver. Eu quero te dizer o seguinte, primeiro sobre a raiz da orquídea. Se você ainda não sabe, eu sempre falo e vou repetir hoje nesse vídeo para você saber. As raízes das orquídeas, elas têm 3 principais funções, além de muitas. A primeira é fixar o vegetal no local de plantio. Então, olha, a raiz é quem vai agarrar em todo o cachepô ou vaso plástico e vai manter a planta segura, firme ali para ela não cair. Assim como acontece na natureza lá nas árvores.
As raízes grudam na árvore, grudam na madeira e elas não parasitam, elas são epífitas, ou seja, as orquídeas simplesmente se apoiam no local de plantio. Elas não ficam ali sugando seiva, sugando vida e matando a árvore, ok? Isso é bom você saber. Segunda função das raízes, hidratar todo o vegetal. Sempre que você molha a sua planta ou que chove, são essas pontinhas da raiz aqui, olha, que sugam a água, que sugam a chuva e leva para todo o vegetal, para toda a folha, para todo o bulbo, a hidratação para a planta não morrer desidratada. E elas também captam de todo o ambiente, da ventilação, do dia que tem aquele sereno, ou quando você aduba a sua planta, elas captam toda a nutrição para todo o vegetal. Então você já sabe que você nunca vai cortar a raiz de orquídea, é proibido, ok? Ah, Marcos, mas está preta. Não, isso não quer dizer nada, deixa quieto, é vida. Você, se está com uma unha preta, você não tira ela, você espera o sangue ali se mover novamente e você vive com sua unha aí tentando curá-la. A mesma coisa com a orquídea. Você não vai tirar a capacidade de vida dela. Então, agora que você já sabe tudo isso, é importante você saber sobre a brotação. Tudo isso aqui que é lindo, que eu fico ansioso quando tem e todo mundo fica ansioso para ter na orquídea, é broto. E os brotos surgem a partir daqui, olha, dessa pequena unhazinha que se chama gema. Essas gemas de brotação têm a capacidade de crescer, despontar e começar a formar broto. Assim como nessa minha aqui que está prestes a florescer, temos as novas gemas de brotação que vão dar início ao crescimento dessa planta depois. Olha só, uma gema de brotação aqui, uma gema de brotação mais ali atrás. Olha, aqui tem uma, duas. Vamos ver onde tem mais? 3 aqui do lado, olha só. 4 aqui. Então existe muita possibilidade de vida para essa planta. Agora que você já sabe sobre raiz e já sabe sobre a gema de brotação, sempre que você for querer dividir uma orquídea sua, você precisa ver essas duas coisas na parte que você quer dividir. Você precisa ver raiz, ou você precisa ver broto, ou você precisa ver os dois em conjunto. Se você vê os dois em conjunto, melhor ainda. Se você não está vendo nada, não divida a sua planta. Ela não vai ter capacidade de se manter viva depois que você cortar. Agora tem algo que é muito importante. Lá no grupo no Facebook Marcos Júnior Orquídeas, nós somos mais de 78 mil membros no grupo. E sempre tem gente que tem um pedacinho de broto que quebrou e quer colocar no substrato, quer colocar na água, quer amarrar numa árvore. Vou tentar salvar, vou ajudar. Não vai acontecer isso. Infelizmente, quebrou o broto, você perdeu. Você vai cuidar para que o broto não se perca. Cuide dos brotos. O broto é como um bebezinho. Enquanto ele está na planta mãe se desenvolvendo, ótimo. Tem tudo muito maravilhoso para ele. Depois que saiu da planta mãe, ele não consegue se alimentar, ser nutrido sozinho. Então você precisa mesmo tomar todo o cuidado nessa fase de desenvolvimento antes de cortar uma orquídea. Mas Marcos, você já falou muito e até agora eu não sei a hora certa. Sabe sim. Já te falei que você tem que ver raiz, já te falei que você tem que saber sobre o broto, já te falei sobre os cuidados, a função das raízes. Agora nós vamos para a parte prática. Olhando essas plantas aqui, qual o lugar dela que eu vou cortar? A orquídea sozinha te mostra onde ela pode ser cortada. Não necessariamente você precisa de 3 bulbos para fazer uma divisão. Isso é um mito, ok? É bom que tenha 3 bulbos? É excelente que tenha 3 bulbos. Mas existem orquídeas que são de difícil multiplicação por sementes, por reprodução, e só são reproduzidas, divididas através de cortes, como essas, por exemplo.
Aquela lá é divisão de uma planta-mãe. Essas são divisões da mesma planta-mãe. E eu vou dividir essas para formar outras que serão divisões dessas. Ou seja, com uma única planta touceira eu faço várias. Faço várias como? Aqui, essa planta já se dividiu sozinha. Olha só, tem um pedaço dela para cá, que brotou, correto? E tem um pedaço dela para cá, que brotou também. Esse bulbo aqui, olha, roliço, tá vendo isso, gordinho? Ele aqui está cheio de água, ele está cheio de nutriente, ele está cheio de tudo aquilo que é alimentação para esse broto se desenvolver. Só que se fosse somente o bulbo e somente esse broto sem raiz, eu nunca vou recomendar que você corte. Porque não existiria a capacidade desse bulbo e desse broto absorver nutrição, porque quem faz isso são as raízes. Então, como tem raiz aqui bastante, eu posso cortar essa planta. A mesma coisa aqui, olha. Essa planta cresceu esse bulbo lindo aqui, dele saíram 2 brotos e ainda tem mais uma gema que vai brotar aqui também. Ele já se autodividiu. Olha só, essa parte aqui e essa parte aqui que cresceu. Vemos que já houve um corte aqui no passado de divisão. Olha como que aqui também está bem dividido. Então eu posso cortar essa planta aqui e posso cortar essa planta ali e deixar o restante para brotar novamente em outras gemas que surgirem. Aqui nessa planta a mesma coisa. Olha como que a planta traseira, a parte traseira dela, cresceu e se dividiu aqui na frente, olha. Então eu tenho uma parte para cá e tem uma parte para cá, olha. Formando assim várias divisões já destacadas. Agora eu vou fazer isso vendo aqui toda a circunstância da planta e te mostrando também como que a planta está praticamente dividida. Acompanha na imagem. Eu vou aproveitar essa mesma planta que eu já te mostrei que ela se dividiu perfeitamente com a tesoura ao lado. Eu vou te mostrar o seguinte. Já que uma gema daqui, há muito tempo atrás, se dividiu e cresceu essa frente toda aqui, olha. De novo crescimento e brotação, é lá embaixo, onde existiu a gema um dia, bem aqui, olha, que eu vou fazer o corte. Olha só. Pronto. Fiz um corte e destaquei daqui essa planta. Com todo o cuidado, eu vou tirar a planta daqui. Uma raiz ou outra vai se perder quando descolar no substrato lá embaixo. Mas isso vai ser normal porque eu preciso tirar daqui. É o ônus do nosso bônus final. Porém, toda essa quantidade de raiz aqui, eu tenho que poupar porque é ela que vai bifurcar e crescer novas pontas verdes. E a divisão vai ser feita assim, olha, com 2 bulbos mais essa brotação. Agora que eu já consegui destacar a planta dali, eu te mostro todas as raízes aqui preservadas, olha só. E eu tenho esse corte, essa divisão, com 2 bulbos mais essa brotação. Eu deixo aqui ao lado, na nossa bancada, protegendo o broto. E aqui eu tenho também mais uma divisão a ser feita daquela divisão normal que aconteceu pela brotação natural. Eu vou virar o vegetal aqui, o cachepô, no substrato, para te mostrar a mesma coisa, olha, igualzinho de lá. Praticamente gêmeo, né? Também a gema brotou aqui, cresceu, e é exatamente aqui embaixo que eu vou cortar, olha, destacar. Pronto. Daqui eu também vou tomar todo o cuidado para tirar todas as raízes, olha só. A planta vai saindo, dá um pouquinho de trabalho, opa, tirei. E aqui você consegue ver também 2 bulbos e nesse existem 2 brotações. Olha só que fantástico. Por que que eu cortei aqui? Eu te explico agora. E é o passo a passo que você também vai fazer na sua orquídea, na sua casa.
Se você corta a planta no meio de um bulbo, no meio desse rizoma aqui, olha, aqui no meio, se você cortar aqui, ao invés de cortar bem rente, você vai deixar aberta uma ferida muito grande na sua planta, com bastante passagem de seiva aqui. Então, se existe uma ferida grande, com passagem de seiva, que é praticamente o nosso sangue, né? É o sangue da planta, a seiva, você vai estar trazendo para ela uma capacidade muito grande de ser atacada por bactérias, por fungos e apodrecer. Aí aquela parte que você tirou e vai plantar certinho, vai viver bem. E essa parte aqui, ela tende a toda apodrecer. E é algo muito comum em coleções. Às vezes tem pessoas que me relatam o seguinte: Marcos, eu nunca mais divido uma orquídea minha. Eu tinha uma orquídea bonita, depois que eu dividi, minha planta toda morreu. Eu não sei o que eu fiz de errado, então eu estou insegura, eu estou insegura, não quero fazer isso. É justamente por isso que eu acabei de te mostrar. Isso que a gente faz na planta é a mesma coisa que a medicina faz na gente, seres humanos, em animais. Eu sei que é ruim fazer você pensar nisso, mas imagine num caso onde precisa se fazer uma amputação. Um médico, um especialista, não vai tirar um pedacinho e deixar uma porta para um monte de problemas. Ele vai cortar o mal pela raiz, não é assim que se faz? A mesma coisa na planta. Isso que eu estou fazendo aqui, te mostrando, é uma cirurgia numa planta que eu estou fazendo. Se você não fizer corretamente, você vai colocar em risco a vida da sua orquídea. Por isso que você tem que saber fazer esse passo a passo para que você não erre. E se está gostando desse conteúdo, peço que você deixe o like nesse vídeo se não deixou ainda, hein? E se inscreva aqui no canal também, porque tem muita coisa boa vindo por aí. O que você me viu fazer nessa planta, eu vou fazer exatamente nessas outras duas. Já volto para te contar como é o cultivo das plantas que restarem e como deve ser o plantio das outras orquídeas que foram de visão. Olha só. Acabei de fazer todos os cortes devidos aqui nas 3 plantas e olha como que elas estão diferentes do início do vídeo quando elas estavam cheias dos cortes a serem feitos. Impressionante, né? E todos os cortes feitos nelas estão aqui. Olha que impressionante. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes que serão novas 6 orquídeas que no futuro próximo vão dar divisão para outros cortes também. Porque aqui, como você está vendo, eu tenho 2 brotos, um crescendo em cada direção, dando aqui início a novas plantas distintas aqui em crescimento. Então, como eu cortei aqui hoje, olha, bem rente a divisão, igual nessa. Perceba o seguinte, nessa eu fiz 2 cortes, tá lembrado, né? Acabou de ver, ó. Um corte de uma frente para cá, um corte de uma frente para cá, num único bulbo. A mesma coisa eu vou fazer no futuro aqui, olha. Eu vou cortar exatamente aqui no futuro e aqui no futuro, dando espaço para novas frentes que vão se dividir sozinhas. Todas as plantas aqui vão se desenvolver muito bem, inclusive essa está com esse broto bem grande, mas está com uma gema já descolando daqui do bulbo, olha. E mais outra gema aqui acima. Essas plantas eu vou plantar e nós vamos falar já já sobre elas. Nosso assunto continua aqui sobre essas 3 plantas. O que acontece agora no meu orquidário, aqui no meu cultivo, com todas as plantas em conjunto e com essas em meio a todas? Eu vou cultivar essas plantas no mesmo local onde eu já estava cultivando. Ali, na minha bancada logo na frente. Não vai ficar na sombra, não vai ficar escondidinha embaixo de outras plantas. Ah, eu cortei depois que planta tem que ficar na sombra. Nunca, jamais, impossível na sua vida você vai fazer isso. Vegetal precisa daquela maravilha ali que Deus criou, olha. Sol. Sem sol, sua orquídea não vai florescer.
Você pode fazer o que você quiser, usar qual adubo te falarem para você comprar. Pode fazer reza, pode fazer oração, pode fazer o que você quiser, que você não vai ver o que você tanto quer nas suas plantas. Floração. Lógico que você vai cobrir as suas orquídeas com sombrite, que é para filtrar o raio de sol que vem para nossa planta. E se você mora em região que tem dó, um beija-flor se foi. Se você mora em região que tem geada, você vai usar lona plástica. Eu aqui no sítio só uso lona plástica por causa da poeira. Estou em zona rural para que as minhas plantas não fiquem sujas e eu possa gravar um vídeo bem bonito para você. Olha como é que ele fica bem empoeiradinho. De tempo em tempo tem que ficar lavando. Então, o cultivo vai ser o mesmo. E onde existir gema de brotação, essa orquídea vai brotar de novo. Ela sofreu 2 cortes. O que a natureza, criação de Deus perfeita, entende? Opa, vou morrer. Preciso tentar crescer de qualquer maneira, senão eu morro. E aí ela começa a brotar tudo, em tudo quanto é lado. Todas as gemas dormentes, que antes não brotariam, agora vão brotar para dar continuidade ao desenvolvimento. Grava o dia de hoje, dia de gravação desse vídeo, porque você vai ver daqui a algum tempo eu vindo aqui te mostrar vídeo novo com tudo isso aqui cheio de broto novo. E aí num outro futuro ainda eu vou te mostrar mais um monte de corte que eu vou fazer de novo. E agora você se pergunta, Marcos, e como eu vou plantar os cortes que eu fiz da minha orquídea? Como você vai plantar esses cortes que você acabou de fazer? Você só vai saber isso no próximo vídeo aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas. E se você quiser muito que eu já grave esse vídeo e já poste para você, deixa um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou disso tudo. E se você quer saber como eu vou plantar aqueles cortes ali e como você vai plantar os cortes que você vai fazer. É assim que funciona. Eu fico muito feliz em gravar vídeos assim, trazendo todas essas explicações para você e espero que você tenha gostado. O vídeo ficou muito extenso e por isso eu vou dividir em 2 partes. A parte de plantio vai ficar para um próximo vídeo. Me perdoa, não fica chateado comigo, mas tem muito ensinamento aqui no canal para você. Eu gosto muito disso, de trazer para você entendimento, conhecimento para que você faça nas suas orquídeas e você veja muito resultado. Eu poderia gravar vídeo te mostrando um monte de floração que tem por aqui hoje. Olha, muita floração, tá tudo florido por aí. Mas eu não vejo graça em ficar te mostrando flores, flores, flores e você com dúvidas e você querendo que as suas floresçam sem conseguir. Então eu prefiro me dedicar a trazer informações relevantes de cultivo para que você veja muita floração nas suas orquídeas, muita brotação, e fique cada vez mais feliz e incentivado a cultivar orquídeas, porque é uma coisa que eu amo. E quando a gente ama algo ou alguém, a gente quer gritar para o mundo, não é? Todo vídeo aqui no canal eu vou gritar para você que cultivar orquídeas é a melhor coisa que você pode fazer em cultivo na sua vida. Não se esqueça. Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos em todas as redes sociais. Tchau!